Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Laura e o vídeo de hoje é um Maquia e Fala sobre a minha planilha de leituras. Então, eu finalmente preenchi a planilha de leituras da Bruna Miranda. Não sei se vocês... Provavelmente vocês sabem que todo ano ela disponibiliza uma planilha de leituras e tudo mais. E tem várias opções para você preencher dentro dessa planilha e várias informações para você saber o que você está lendo, como você está lendo. E me fez pensar um pouquinho essa planilha e eu vou comentar um pouquinho com vocês cada gráfico que ela dá. A planilha, ela informa gráficos assim, e você consegue ter uma visão bem geral do que você tá lendo. Começamos aqui então o primeiro gráfico com nacionalidade. Eu sempre tive esse problema e eu acho que eu sempre vou ter esse problema, não sei porquê, mas eu tô me policiando mais. Antes era bem pior. 60% dos livros que eu já li esse ano, que até o momento dessa gravação foram 59, são de autores estadunidenses. 20% são de autores da Inglaterra, 14% do Brasil, 2% da França, aí tem um polonês e uma norueguesa aqui no meio. O que vemos aqui? Que eu leio muito americano, norte-americano e não leio tanto brasileiro e qualquer outra nacionalidade. O que acontece? Esse ano eu tô lendo muito, vai até aparecer em outra planilha, livro em inglês. Então, porque eu não tô fazendo aula por causa da quarentena, apesar de eu já ser um nível bem avançado, já até dou aulas, trabalho com tradução. Eu acho que se você não praticar, você perde, né? Então, por isso eu tô lendo bastante mesmo livros em inglês. Mas eu tô voltando agora com um projeto Lendo o Mundo, para ler mais nacionalidades, né? Não só ficar ali na Europa e América do Norte, achando que só isso que existe. E quero voltar a ler mais nacionais. Eu leio até que bastante nacional, não tem problema, não tem preconceito. Acho os autores nacionais bem incríveis. Não tem aquele complexo de vira-lata, sabe? De que o que é daqui não presta, como tem gente que pensa. Aí eu até quero começar esse ano um projeto Lendo Brasil, para ler autores de todos os estados também, não ficar focada ali no povo do Sudeste ou do Sul, que basicamente o que eu já li tá cercado ali no Sul e Sudeste. E meio que da mesma forma que minha leitura tá centralizada na América do Norte e Europa, no Brasil tá Sul e Sudeste. Aí eu tô me policiando para mudar isso também. Além disso, eu quero, com o projeto Lendo o Mundo, ler também outras nacionalidades e tudo mais. Agora vamos para planilha de cor e etnia. Aqui a coisa fica mais evidente ainda, né? 85,1% de brancos, 4,3% de negros, 6,4% latino, 4,3% asiático. Então, o que isso quer dizer? A gente tá lendo muito autor branco e não tá tendo tanta visão de mundo de outras coisas. Outra coisa que também tô me policiando para mudar, porque eu comecei o projeto de toda semana ler um autor negro junto com as minhas leituras, mas percebi que preciso ler também
autores latinos, asiáticos e tudo mais. Que também não é só branco e negro, né? Indígena. Eu tinha que eu não li, mesmo com o Abril Indígena aí da Maia, eu acabei não lendo nenhum. Mas vou ver os vídeos dela agora, ver as indicações para conhecer, para não ficar também na panelinha, conhecer outras culturas, conhecer sobre o que outras pessoas falam, não ficar no meu mundinho. E essa é a intenção da leitura para mim, não ficar perdida no meu mundinho, ter um pensamento crítico, conseguir pensar além do que eu vivo e já vivi. Então, vamos acrescentar aí mais cores e etnias nessas minhas leituras, porque tá feio. Próxima é gênero. 64% masculino, 36% feminino. Não tem nenhum não binário, gênero fluido, terceiro gênero e outras opções. Só tem esses dois. E eu ainda tô lendo muito gênero masculino, não tô lendo tanto gênero feminino, que é uma coisa que faz muito tempo que eu quero mudar, mas, pelo visto, ainda não comecei a mudar, não é mesmo? Mesmo já pensando sobre o assunto há muito tempo. Vemos aí que a gente precisa pensar, né? Ler um pouquinho mais de mulheres. Começaram também esse ano passado, né, 2019, eu leio a mulheres aqui na minha cidade, que até então não tinha. Mas eu nunca fui em nenhuma reunião deles. Quando isso tudo acabar, vou me organizar melhor para ir, para fugir um pouquinho da minha zona de conforto. Porque se a gente lê coisa só que tá na zona de conforto, só diversão, a gente não evolui, não cresce muita coisa. Esse ano eu me peguei pensando que a leitura, além de um refúgio, é também sobre educação, sobre conhecer outras culturas, conhecer outras pessoas, conhecer outras realidades. Não é só sobre fantasia, ficção, que são meus gêneros favoritos, né? Eu gosto muito de ficção, de ler por diversão. Mas esse ano eu tô lendo mais para aprender também, porque na verdade eu tô mudando isso agora, né? Mas eu quero ler mais para isso, para aprender, para vivenciar outras experiências, não só visitar mundos mágicos e sair em aventuras. Então, vou ver se acrescento mais leituras de estudo, de tudo mais, né? Editora, como eu tô lendo muito em inglês, metade dessas editoras são gringas, né? Mas as que eu mais leio aqui, 10% Harper Teen, que é o selo da HarperCollins, lá nos Estados Unidos, de livros adolescentes, e a própria HarperCollins. A HarperCollins em inglês, eu não li nenhum livro da Harper em português. Então, não tem muita editora brasileira aqui. Ficou um gráfico bem colorido. Não tem nada, nenhuma fatia muito grande aqui. Como eu conheci o próximo gráfico? Muitos livros que eu li esse ano, por exemplo, eu conheço há muito tempo mesmo. Porque eu comecei a desenterrar livros que eu tinha parado na estante há 2 séculos e meio. 70,2% outro, que seria tipo livros de filme, livros de séries de TV, livros que eu conheci dessa maneira. 21,3% Booktube, que ainda é a ferramenta que eu mais consumo de literatura, até mesmo mais que o Instagram. 6,4% de amigo, isso aqui eu considerei
anos anteriores, tipo, coisas que... Por exemplo, a Agatha Christie foi uma colega do meu primeiro ano do ensino médio que me apresentou a Agatha Christie. Então, eu coloquei como amigo os livros que eu li da Agatha esse ano, mesmo que, tipo, o livro em questão não tenha sido indicado por ela. Porque senão ia ficar tudo outro, não ia ter gráfico aqui. Aí tem uma influência aqui do Bookstagram que fica 2,1% do meu gráfico aqui. Um mísero compra que eu fiz por causa do Bookstagram. Idioma. 54% das minhas leituras esse ano foram feitas em inglês e 46% em português. Porque eu dei uma trapaceada. As coisas que eu li metade em inglês, metade em português, eu considerei como português, não considerei como inglês. Porque senão não ia ter praticamente nenhuma leitura em português, porque eu fiz pouquíssimas leituras em português esse ano. 91,5% das leituras, então, são leituras do catálogo, não são lançamentos. De lançamento eu li 8,5%. Formato. Isso aqui eu já imaginei, achei até que talvez fosse ser diferente, mas 42% das minhas leituras são e-book, 32% são audiolivros, 20% brochura, 4% capa dura e o restante é paperback. Também é outra roubadinha aqui, não sei se dá para considerar, que eu coloquei os livros que eu li em e-book, mas acompanhei no audiolivro, eu coloquei como e-book, mesmo com o audiolivro me acompanhando. Mas eu fiz a leitura no e-book, né? O audiolivro só tava ali pra, tipo, treinar pronúncia, treinar a escuta do inglês, que todos esses livros eu acabei lendo em inglês. Gênero. Eu li 23,9% de HQ. No começo do ano eu li bastante HQ, bastante mesmo, que eu tava empolgada, então saiu um monte também no Kindle Unlimited e no Prime, então eu acabei lendo bastante HQ. Li 3 volumes de Sabrina, li 3 volumes de Homem de Ferro. Aí eu coloquei como HQ também os livros do Menino Maluquinho, que eu li, que foram 2, o livro do Sim e o pequeno livro do Haikai, do Menino Maluquinho, que também tá ou no Prime ou no Kindle Unlimited. Li também Jessica Jones, li também, além desses, li Jessica Jones, li Sabrina, li Umbrella Academy. Baixei também para ler algumas HQs da Riverdale, me deu vontade. Ano passado eu tava bem viciada na série, aí eu dei uma desviciada. Aí tô pensando em ler e assistir, voltar a assistir a série depois que ler as HQs. 21,7% das minhas leituras foram infanto-juvenil. Isso aqui tá porque eu terminei Desventuras em Série, li acho que uns 7 volumes esse ano. E odiei o final, aliás, é uma bosta. 8,7% aqui é YA. YA é um gênero que eu gosto bastante, que eu leio bastante, então achei que ia estar aqui mais, só que eu coloquei como segundo gênero, não primeiro, esse é o primeiro gênero. 4,3 fantasia, 4,3 não ficção, 4,3 suspense, 4,3 chick lit, 4,3 infantil, 4,3 mistério, 8,7 mangá, foi porque eu reli os mangás do Sherlock Holmes para ler o quarto, e 2,2% distopia. Aí o segundo gênero literário, né? 14,3% fantasia, 17,9% romance, 17,9% mistério, 7,1% YA, 3,6% erótico, que eu coloquei o livro da Bárbara como erótico. Nem é tanto assim, não é... uau, é um pornô em forma de livro, mas
tem algumas cenas hot, então eu coloquei aqui como erótico. 3,6% biografia, que esse ano eu li sobre a escrita do Stephen King e da Shonda Rhimes, o ano que eu disse sim, que são muito boas, aliás, leiam, mesmo se você não gosta do Stephen King ou da Shonda Rhimes, são livros muito bons. 7,1% crime, o que eu preciso aumentar, porque é um gênero que eu amo. 3,6% thriller psicológico, 3,6% drama, 3,6% infantil, 7,1% thriller e 3,6% sobre marketing, que é com o que eu trabalho. Teste Bechdel, não faço ideia se é assim que se pronuncia. Essa parte aqui me deixou bem incomodada e dá pra ver que essa planilha é pra você parar e analisar o que você tá lendo, o que você pode melhorar nas suas leituras, porque ela te incomoda um pouquinho, se você for parar pra analisar realmente os dados que ela te apresenta. Se for só pra usar pra marcar leitura, continua marcando só no Scoob, só no Goodreads e pronto, tá bom. Mas aqui, teste de Bechdel, pra quem não sabe, também não conheci por causa da planilha. Se na história tem duas personagens mulheres que conversam entre si, sem ser picuinha, sem ser sobre homens, basicamente duas mulheres que se desenvolvem na história. Acho que é isso, pode ser que eu esteja falando errado porque eu já tenho esquecido, mas é basicamente isso. Então, 68,1% não e apenas 31,9% sim. Bom, eu não considerei nenhum livro do Desventuras em Série como positivo, né, desse teste, porque tem a Violet e a Sunny, só que, tipo, a Sunny não conversa, né, gente? Eu não sei, eu não considerei. Aí vem aqui mais 4 volumes do Sherlock Holmes, que é basicamente o Sherlock e o Watson. Então não tem mulher conversando com mulher aqui. É o Sherlock, o Watson e de vez em quando alguma mulher, mas não necessariamente que conversem entre si, que tenha desenvolvimento na história. Aí isso já acumula bastante livros que não tem, mas dá pra ver que você, poxa, tá faltando coisa aí, não é? Tá faltando personagem, tá faltando, tipo, a mulher ter importância na história, basicamente. Então, realmente, você para pra pensar, mesmo que você esteja lendo autores femininos, pode ser que elas não estejam retratando mulher falando com mulher, esteja retratando só o romance. Eu, por exemplo, gosto muito de Chick, então eu leio bastante romance. Então, você para pra pensar, mesmo com um romance, ele pode ser bem construído, a melhor amiga pode até estar ali pra falar de mais coisas além de homem, ou ter uma arquirrival ali que vai se apaixonar pelo mocinho e pronto, aí ela vai querer destruir o relacionamento da mocinha com o mocinho. Não é só isso, uma relação feminina, e eu acho que a gente lê só sobre isso acaba deixando a gente meio pirada das ideias e ficar pensando nessas coisas. Então, é realmente uma coisa interessante a se pensar aqui. Diversidade. Minha planilha do ano passado teria ficado 100%, talvez, com diversidade, que eu acho que todos os livros que eu li, 6, tinha representatividade. Mas esse ano deu pra ver que eu não tô lendo muita coisa com representatividade, com diversidade, né, no caso. Representatividade, o que for. Porque 72,9% dos livros que eu li este ano não tinham representatividade. E 27,1% só que tinham. Então, vemos aqui que, além disso, não estamos lendo livros com personagens diferentes de você. Só padrãozinho. Essa diversidade é étnica e social, não é LGBTQI+, 89,6% não e 10,4% sim. Ano passado eu li bastante Vitor Martins, li os 3, acho que ele só tem 3 publicados, né? Que é 15 Dias, 1 Milhão de Finais Felizes e o conto que eles conhecem na fila do show. Ai, não lembro o nome do conto. Esse ano eu li Com Amor, Simon,
qual que é o nome original que eu não lembro. Simon versus Agenda Homo Sapiens, e eu quero ler o resto do universo, mas todo mundo fala que é tão ruim o resto que eu fiquei meio, será que eu vou ler mesmo? Fiquei meio em dúvida, mas quero ler. Estou curiosa, mas falam que ler fora de sintonia é muito ruim, então estou curiosa, mas tenho medo. Hashtag OnVoices, 89,6% não e 10,4% sim. OnVoices é basicamente você falar sobre sua própria realidade, sabe? Ser um autor que vivencia aquela coisa, que está falando sobre uma vivência. Então, eu coloquei, por exemplo, o ódio que você semeia, coloquei como OnVoice, coloquei o livro da Shonda como OnVoice porque ela fala um pouco sobre o preconceito, sobre ser mulher bem-sucedida, então eu coloquei como OnVoice, mas precisa melhorar isso também. Agora vem a dúvida que eu sempre tinha naqueles filtros de pergunta, o que eu prefiro? Porque pelo visto eu tenho uma preferência. Basicamente, 51,1% série, 2,1% duologia, 6,4% trilogia e 40,4% de livro único. Mas não tá tão fora assim livro único para o restante. Achei que o gráfico assusta mais. É porque, como eu disse, tem bastante série aqui porque eu li os mangás, porque eu li Desventuras em Série. Aí aumenta bastante as porcentagens aqui, né? Então, vamos lá pro último gráfico. Origem do livro. 70% foi assinatura. As assinaturas que eu tenho é o Kindle Unlimited, é o Amazon Prime. Eu pego livros por lá também, além do Kindle. Eu tenho o Book para audiolivros e o Storytel para audiolivros, que é perfeito. Nasci para enaltecer o Storytel. Desses serviços de assinatura, saíram 70% dos meus livros lidos. 8% ganhei, 10% comprei. Comprei este ano. Foram 5 livrinhos que eu comprei este ano. Isso inclui aqueles que estavam gratuitos na quarentena, os e-books gratuitos da quarentena, que eu peguei alguns, aí os lidos estão aqui nessa porcentagem, e 12% eu comprei em anos anteriores, porque finalmente estou lendo os livros que estão na minha estante há basicamente 8 anos, porque eu tenho muito livro que a minha mãe comprava pra mim e eu não lia por medo de achar ruim, medo de destruir a magia de outra coisa, tipo Dexter. Eu gosto muito da série, então eu tinha medo do livro ser uma bosta comparada à série. Guia do Mochileiro das Galáxias, eu tinha medo de, tipo, ficção científica não ser pra mim, mesmo gostando muito de Doctor Who. Eu tinha medo de não gostar. Que mais que eu li esse ano, porque eu tinha medo de não gostar em anos anteriores. Não lembro agora. Bom, esses foram todos os gráficos dessa planilha. Eu recomendo muito mesmo você preencher ela, porque você aprende que você tá, sim, dentro de uma bolha e que você precisa sair dessa bolha, você precisa ler coisas diferentes da sua realidade, você precisa perceber o que outras pessoas vivem, o que se pôr na vivência de outra pessoa, né? Não só na sua, não ficar ali na sua bolha. Agora eu percebo que não tô lendo tantas autoras femininas como eu gostaria de estar lendo. Nunca li nada de um autor de outro gênero, que não seja masculino e feminino. Eu não tô lendo tantos livros que tenham representatividade, tanto de outras etnias, outras religiões, outras sexualidades. Tá sempre ali dentro do padrãozinho. Eu não tô lendo outros países que não sejam Estados Unidos e os países ali da Europa, que é basicamente Inglaterra, Polônia e Noruega, ali Europa,
primeiro mundo, então eu tô vendo outras realidades de países diferentes, de culturas diferentes. Então, precisamos melhorar isso, né? Então, se você preencher essa planilha, você começa realmente a analisar suas leituras e buscar ampliar o seu catálogo, e sair mais da sua zona de conforto, que para mim este ano tá sendo o ano de fazer isso, o ano de ler coisas que, tipo, eu tinha medo, por exemplo, clássicos, eu tô embarcando na leitura de clássicos, ler livros que são de assuntos delicados que não são de minha vivência. O projeto Dealer, toda semana um livro com protagonismo negro, sobre procurar mais sobre racismo, sobre preconceito. Eu quero estudar outras culturas, eu quero me aprofundar nessas coisas e sair da bolhazinha. Então, torcer para conseguir e me policiar para ler outras coisas além do padrãozinho. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar, seguir as minhas redes sociais que estão aqui no box de descrição. E até o próximo vídeo.